Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao seu RamaCast, o seu programa de podcast da comunidade Rama. É um grande prazer recebê-lo aqui nessa tarde maravilhosa. Seja muito bem-vindo. E hoje eu não estou sozinho, estou com o meu mano queridão de Deus, Pastor Solimar Marques, do projeto Abba Church. Que bênção tê-lo aqui, meu amado. Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui com você, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando que você vai ouvir isso daí, né? Esse programa, mas para mim é um prazer estar aqui com você, né? Estar aqui com vocês, né? Para poder a gente falar, né? Um pouco a respeito, né? Do nosso cotidiano, vida, né? De cristão aí, para poder expor, né? Aquilo que a gente tem vivido, né? Diante do Senhor, para poder trazer uma lucidez para nós também que estamos aqui e também para quem está aí assistindo a gente aí. Muito bom, querido. Como vai a Abba Church? Está tranquilo? Como está a esposa, os filhos? Está tudo tranquilo, tudo na bênção? Tá tudo do jeito que Deus quer, né? Então, é o melhor, né? Então, a gente tem os nossos problemas, nossos percalços ali, né? As lutas, as dificuldades, que é inerente ao cristão. E a gente caminha dentro dessa linha aí que Deus está no controle de todas as coisas. E se Deus está no controle, né, quem somos nós para questionar? Muito bom. Nós estamos recebendo também o pastor Conrado Alves, do Ministério Ágape, Casa de Paternidade, queridão de Deus. Olha como ele estava cheiroso hoje, rapaz. Ele perfumou o carro. Parecia que nem vinha para o podcast, parecia que ele estava indo casar novamente, né? Pastor Conrado, queridão, seja bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui comigo. Muito bom poder estar aqui com vocês, acompanhado e muito bem acompanhado, meu amigo Pastor Solimar, presente Deus na nossa vida, Pastor Marcos. É muito bom poder dividir esse tempo, né, falando um pouquinho sobre a palavra de Deus, falando sobre coisas que nós temos vivenciado nesses dias e poder contribuir com a sua vida. Na verdade, eu não estava cheiroso não, eles que estavam com o nariz ungido. Mas é muito bom poder estar aqui com vocês. Glória muito bom, tá todo mundo tranquilo? Esposa, a casa de paternidade está tranquilo, tudo na bênção? Tudo bem, graças a Deus, fluindo, né? Como o pastor Solimar disse, né? Desafios vêm para nos aperfeiçoar, desafios vêm para poder extrair o melhor de Deus da nossa vida e vamos que vamos. Para a glória de Deus. Muito bom. Vamos começar o programa de hoje, como sempre, orando, falando com Deus, colocando nossa vida nas mãos de Deus. Quem sabe este programa não vai ser resposta de Deus na sua vida, para o seu ministério. Talvez vai esclarecer muitos pontos, que é uma dúvida sua também. E os irmãos estão aqui vivendo, e vai ser um seminário no ar, na prática. E vamos começar muito bem orando, pedir o pastor Solimar para nos levar em oração e falar com Deus. Vamos falar com Deus? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer pelo dom da vida, porque se estamos, Senhor, hoje de pé, Senhor, podemos abrir os nossos olhos, respirar, Senhor, podemos andar, é porque a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, nos alcançou. E nesse momento, Senhor, nós queremos te entregar, Senhor, esse tempo de aprendizado, Senhor, nas tuas mãos, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos usar, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Senhor, que o pastor Marcos Paulo, Senhor, venha estar conduzindo, Senhor, esse podcast, Senhor, para que possa trazer lucidez, Senhor, aqueles que têm, Senhor, dificuldade, Senhor, estão, Senhor, com dúvidas, mas que o Senhor venha, Senhor, trazer, Senhor, a lucidez, Senhor, aquilo que a tua palavra, Senhor, nos direciona. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela vida do pastor Conrado, Senhor, obrigado por cada um, Senhor, que vai estar assistindo, Senhor, esse podcast, que o Senhor possa estar abençoando, entrando nos lares, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém e amém mesmo. A gente está com um tema aqui que não é dos mais fáceis, tenho certeza que um pouco polêmico, mas a gente tem que debruçar sobre ele. Tem muitos temas que são polêmicos na vivência cristã e que a gente tem que abordar de alguma forma, né, pastor Solimar? Pastor Conrado, a gente tem que fazer. Eu vou começar com a pergunta, vou trazer para o pastor Solimar e depois a gente vai continuar discorrendo. Pastor Solimar, com a proliferação das igrejas neopentecostais nesse tempo, e entendemos ser o tempo do fim, como que fica essa questão, pastor Solimar? Porque ficou em segundo plano a capacitação dos pastores, dos líderes, dos obreiros da casa do Senhor, da casa de oração.
não tem um ensino teológico, uma formação. Como que o senhor vê essa questão da formação do pastor dentro de um cenário de um crescimento muito grande das igrejas neopentecostais, sobretudo as igrejas pequenas, e que acaba faltando não vou dizer um controle, mas uma orientação, por exemplo, de pastores mais experientes, porque o pessoal agora desagradou, sai, abre um ministério. E como que o senhor vê essa questão? Sem a preparação, sem o seminário, como que o senhor vê tudo isso acontecendo, essa dinâmica? Então, pastor, é um tema relevante, né, para esse tempo, como foi exposto aí, né, devido ao crescimento, né, exponencial que tem acontecido, né, da proliferação das igrejas, né? E isso entra em um problema, né, que a própria Bíblia vai dizer, né, o meu povo padece por falta de conhecimento, né? E aí a gente vê que o nosso país, né, ele é um país cristão, teoricamente, vamos dizer assim, porque a sua maioria é cristão, mas hoje a gente está vivendo um tempo de cristão não praticante, né? E aí o problema é que a gente tem muita informação, pouco conhecimento, né? E isso vai sendo levado também dentro das nossas lideranças, né? A pressa, né? Por não querer esperar, né, o processo, né, de formação, né, pastoral. Isso acaba fazendo com que alguns caminhos sejam encurtados, né? E eles vão abrir mão exatamente da onde não deveria, né? Eu separei aqui, né, um texto lá de João 21, né, onde Jesus ele tem um diálogo ali com Pedro, né? E ele fala, né, falando com Pedro, ele fala: Pedro, tu me amas? Né? Então apacenta minhas ovelhas. Pergunta a segunda e a terceira vez, né? O que eu quero dizer com isso, né? O chamado pastoral, né, é um chamado que Jesus ele deixou ali, não só nesse texto, mas também ele deixou bem em evidência ali também em Mateus, né, no finalzinho ali, né? Ele falou assim: olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali no finalzinho ele fala: ensinando todas as coisas que eu vos tenho, né, ensinado, né, dando para que eu vos tenho ordenado, tudo que eu vos tenho ordenado, em algumas tradições ensinado, né? E aí o que acontece? Que coisas são essas, né? Então, se a pergunta for, né, hoje é fundamental a faculdade para você se tornar pastor, eu digo que não. Porém, a gente tem que voltar, eu não quero tomar muito tempo, mas a gente tem que voltar um pouquinho no que quer dizer, né, esse termo pastor, né, segundo a Bíblia, porque ele é usado, né, justamente para poder dizer para um povo ali que tinha um costume, né, que tinha uma prática, né, na sua cultura ali de cuidar de ovelhas, e ele usa esse termo aí para poder justamente, né, ficar mais claro para as pessoas, né, mesmo antes, né, no Velho Testamento, né, esse povo parece, né, ovelhas sem pastor, e aí o pastor ele precisa cuidar da ovelha. Para ele cuidar, ele precisa ter conhecimento, né, daquilo que o dono do rebanho quer, né? Mas se for para poder pastorear, presidir uma igreja, então eu acho fundamental a pessoa ter uma formação teológica assim. Muito bom. Pastor Conrado, como você vê essa questão, considerando as atualidades, o crescimento de obreiros, sobretudo pastores e também despreparados? Você vê pastores que não têm uma psicologia pastoral, um preparo, logo isso vai refletir no rebanho, com o trato. Alguns que são déspotas, né, porque não conseguem entender que precisa cuidar bem daquela ovelha que Cristo o entregou para que fosse necessário, se fosse o caso, até dar a vida pela ovelha. Pelo menos biblicamente é assim. Na prática, nem tanto. Como que o senhor vê, como que o senhor imagina essa questão? Vamos lá. Primeiro, né, eu acho que vale a gente ressaltar que talvez alguns que estejam assistindo não tenham uma ideia do que seria o neopentecostalismo, até confundem com o pentecostalismo, né? A gente sabe que no Brasil a gente teve 3 grandes ondas que a gente chama de ondas dentro do pentecostalismo. A terceira delas, a última agora de 1960, 1970, a gente chama de neopentecostalismo, que foi o surgimento, né, de um novo movimento que trouxe uma teologia um pouco diferente. Muito bom o pastor Solimar ter falado sobre a questão dessa preparação, porque
eles trouxeram uma outra teologia, né? E se a gente não tiver o conhecimento, a gente vai achar que tudo que está sendo usado com base bíblica, de certa forma, está sendo feito de forma correta e respaldada, mas não é bem assim. Por exemplo, pelo menos 3 coisas, né, do neopentecostalismo que eu acho que são bem perigosas. A confissão positiva, e a gente vê que a maioria das vezes essas pessoas se apropriam e se aproveitam de pessoas que não têm o conhecimento para poder ensinar essas coisas. Teologia da prosperidade, também, que é uma coisa que o neopentecostalismo ele vem trazendo como uma das principais características. E essa questão também de uma supervalorização da batalha espiritual. Isso aí depois a gente pode debater mais esses 3 pontos, mas só para o pessoal ter uma ideia do que é o neopentecostalismo, claro, para não achar que a gente está falando aqui das igrejas pentecostais. Há uma grande diferença entre igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais. Mas dentro dessa questão da preparação, vamos primeiro dentro de um campo mais lógico e mais tradicional. Hoje, para você ir a um consultório odontológico, você não vai sentar na cadeira de um dentista que não se formou, de uma pessoa que gosta da área de odontologia, mas ela não conhece, ela não é preparada para aquilo. Você não vai entrar no avião de uma pessoa, né, um cara que está lá, se diz comandante, mas ele não tem nenhuma formação, não sabe pilotar um avião. E por que a gente deveria achar que com as coisas de Deus, com o reino de Deus, seria diferente? A gente tem um bom exemplo, talvez as pessoas vão dizer assim, mas na época de Jesus não tinha faculdade, mas Jesus ensinou os discípulos aproximadamente 3 anos. E depois em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que ele ainda ficou mais 40 dias ensinando os discípulos acerca das coisas do reino de Deus. Então há sim uma preocupação de Jesus em capacitar os seus discípulos com aquilo que se tinha naquela época, claro, é óbvio, mas era um intensivo que eles tinham, eles estavam todos os dias com Jesus. Então, de fato, é muito importante, é de suma importância que o pastor ele se prepare para aquilo que ele vai fazer. Como o pastor Solimar disse, né, até mesmo reiterando, se você vai cuidar de ovelhas, você precisa conhecer as ovelhas que você vai cuidar. Então, de fato, o pastor precisa ter uma formação, óbvio, a nível teológico, seja lá um médio, seja lá uma faculdade, seja lá um avançado, mas ele precisa se formar em teologia, de fato, mas ele também precisa ampliar um pouco mais esse conhecimento e aprender um pouco mais sobre disciplinas que tangem também as questões que envolvem as pessoas nos dias de hoje. Por exemplo, um pastor que não tem nenhum tipo de conhecimento nessa área de psique humana, como é que ele vai cuidar de pessoas que hoje estão enfrentando batalhas de campo emocional? Como é que ele vai cuidar de pessoas que hoje talvez têm guerras aí com depressão, com ansiedade, com outras crises que a gente vê emocionais? Ele vai acabar espiritualizando o que não demonizar, vai demonizar. Né, então, de fato, é super importante o pastor ele ter uma base de conhecimento que, de certa forma, dê a ele a condição dele estar pastoreando. Uma coisa que o pastor Solimar falou aqui que eu achei muito bacana, ele falando a respeito da preparação, a gente já estava conversando em off a respeito da formação acadêmica, no caso na faculdade, apesar de ser uma faculdade, às vezes de teologia, ela não é intencional no sentido de formar um pastor, traz o conhecimento, mas o campo, a experiência do dia a dia vai amadurecer esse pastor para o trabalho. Contudo, eu acho que é muito legal a gente pensar que a faculdade, o seminário, a base teológica não vai fazer da pessoa mais espiritual ou menos espiritual. Ele vai pegar ferramentas que vai receber para poder aplicar no seu ministério, no seu trabalho do dia a dia, no trato, no cuidado, né, na direção, na visão, na manutenção da origem bíblica, para não se desvencilhar da visão do reino de Deus e não trazer doutrinas de demônios, às vezes, para dentro de uma igreja, né? Heresias, enfim. Agora, pastor Solimar, como que você analisa e vê a importância de um pastor ser um homem espiritual? Porque também, com a queda do preparo teológico, também vem homens que estão à frente de rebanhos que não são espirituais. Homens que não mantêm uma vida de oração, homens que não mantêm o princípio de santificação, de santidade. Eu já tive algumas experiências, por exemplo, me lembro de um episódio de extremo que eu estava acompanhado de um pastor e ele dirigindo e de repente alguém o fechou e ele só não saiu na mão porque eu estava ali para contê-lo. Eu fiquei olhando e pensei assim comigo, eu acho que esse irmão, eu não sei o que está acontecendo. Como que você vê essa questão da espiritualidade e até que ponto a formação teológica influencia na espiritualidade do pastor, do líder, do obreiro? Às vezes a gente tem, pastor, 2 extremos, né? A palavra diz, né, que a fé sem obra é morta e a obra sem fé também é morta, né? Então, a gente conseguir conciliar essas duas coisas, porque o que a gente vê nos dias de hoje também, né?
não tô generalizando, mas pessoas que não, pastores, líderes que já não acreditam mais na volta de Jesus, por exemplo, já perdeu-se o temor, né? Já praticam, né, algumas coisas dentro do seu ministério que fica claro e evidente, né, que ele já perdeu o temor, já não tem mais a espiritualidade, já não é mais espiritual, né? E se você não for espiritual, então você não pode aprender sobre coisas espirituais, você não pode falar sobre coisas espirituais, então fica coisas... fica ali uma liderança onde se preocupa muito com esse tempo agora, não se prega mais, né, sobre a volta de Jesus, não se prega mais sobre arrependimento, né? Como o Conrado falou, aí entra, né, no neopentecostalismo. Neopentecostalismo. Pentecostalismo. É isso aí. Palavra grande. Aí o que acontece? Aí entra dentro dessa cultura, visão, né, dentro dessa nova visão, a teoria da prosperidade, né? E hoje se prega mais sobre prosperidade, pouco sobre arrependimento, né? Pouco sobre a volta de Cristo, né? E aí por que isso acontece? Porque na maioria das vezes já perdeu a espiritualidade, né? Já perdeu, né, a fé, já perdeu, né, a crença. Comete-se pecados atrás de pecados, né, abusos atrás de abusos, porque não acredita mais numa justiça divina. Pelo menos eu acho que é isso que está acontecendo dentro da nossa liderança. Será? Tem uma passagem bíblica, pastor Conrado, que eu vejo assim, Deus trazendo sobre Noé algo muito extraordinário, mas a Bíblia usa tem uma palavra pequenininha, diz assim: Noé andava com Deus. Será que esse distanciamento da sã doutrina não se dá porque as pessoas já não estão mais andando com Deus, já não tem mais as experiências que de repente no início da caminhada mantinham, e também elas ficam sem desejo de se aprofundar no conhecimento, não tem mais desejo de se dedicar ao conhecimento bíblico? Como que você vê essa questão? Você acha que o fato de as pessoas não andarem com Deus provoca esse distanciamento do ensino genuíno? Sim, com certeza, porque vamos parar para analisar, por exemplo, o livro de Provérbios, que é um livro sapiencial, um livro sobre sabedoria, e aí quando a gente para pensar em Provérbios, há uma expressão que se repete: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que nós conhecemos ao Senhor? Duas maneiras, óbvio, né? Lendo a Bíblia e tendo experiências com Ele. E a nossa experiência ela vai ser, de certa forma, muito pautada no quanto nós o conhecemos. E como nós o conhecemos? Na Bíblia, na Palavra. A Palavra de Deus é uma das ferramentas que Deus nos deu para a gente conhecer Ele melhor. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, obviamente a nossa vida espiritual ela vai ser transformada. A gente vai ter uma relação com o Senhor mais íntima, mais profunda, baseada naquilo que nós estamos conhecendo. Como, por exemplo, o fato de Jó. Jó vira e fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. O que Jó está dizendo? Alguém me falou sobre você. E só foi possível ter uma experiência com o Senhor porque alguém falou que Deus existia para ele. Então, o distanciamento com o conhecimento, ele faz com que realmente as pessoas vivam uma vida que ela já não é mais baseada em princípios e valores morais cristãos, porque não se tem a palavra como base. Hoje a gente está vendo um tempo onde o relativismo está entrando dentro da igreja, tem lideranças que vivem isso. Não, isso aí é relativo, não, isso não tem nada a ver. Não, isso aí não pode, não, isso aí para mim não faz sentido. Não faz sentido porque eu não uso a palavra como o meu guia de regra e fé. Não é relativo porque a palavra de Deus para mim não é o que me norteia. Então hoje qual é o tempo que a gente está vendo? Uma crise, de fato, uma crise de conhecimento dentro das igrejas. As pessoas até conhecem certas coisas que os líderes permitem conhecer, mas como o pastor Solimar disse, uma mensagem de arrependimento, uma pregação contra o pecado, ela não é mais pregada, porque não precisa pregar sobre isso. Para que a gente vai falar sobre isso? Se a intenção não é as pessoas se converterem, a intenção é talvez a igreja estar cheia. E aí, para a igreja estar cheia, essas três ferramentas... Uma coisa que eu aprendi, as três iscas que uma falsa igreja, uma igreja não bíblica, né? Uma igreja antibíblica, uma igreja que não tem Cristo como centro, ela tem três iscas que ela vai usar para as pessoas. Calma aí, rapidinho. Pega essa e escreve, porque agora começou o seminário. Vai lá, vai. Não, mas de fato, são três iscas que essas igrejas usam, essas falsas igrejas. Primeiro, medo. Elas estabelecem medo sobre as pessoas. Se você não fizer isso, Deus vai fazer isso com você. E aí jogam um jugo sobre as pessoas. Medo.
culpa e ganância. Medo, elas dominam as pessoas e fazem as pessoas fazerem o que elas querem, senão elas estabelecem, você vai sair da minha cobertura, você vai ser amaldiçoado, eu vou tirar minha cobertura de você, como se a cobertura de um homem fosse suficiente. E a verdade, a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo fala isso. Culpa, porque se você não fizer isso, vai acontecer tal coisa com você, a culpa vai ser sua, tá? Se acontecer tal coisa com a sua família, a culpa é sua, a responsabilidade é sua. E ganância. Olha, Deus, ele quer te prosperar. Olha, Deus quer te abençoar. É só você declarar, não, esse carro vai ser meu, essa casa vai ser... Irmão, levanta a mão. Eu sempre ouvi isso sempre me incomodou. Lideranças falavam assim, olha, passou naquela casa, viu aquela casa, é a casa que você quer? Então estende a mão e fala, essa casa vai ser minha. Tá, mas o que Deus vai fazer? Ele vai dar uma casa melhor para quem está morando ali? Então, será que Deus realmente ele vai amaldiçoar alguém para abençoar alguém? Então nós vemos que os princípios que norteiam essas lideranças que atuam dessa forma não são princípios bíblicos. Só que hoje, infelizmente, uma das prioridades do neopentecostalismo está na palavra. Eles não estão preocupados com a palavra. Então, sim, a ausência ou o distanciamento do conhecimento da palavra faz com que os homens sejam menos espirituais, menos bíblicos, menos morais. E, infelizmente, a gente está vendo o que está vendo. Lideranças que cometem erros que são erros gravíssimos, como se não estivessem fazendo nada. Perfeito. Porque não existe princípios morais que norteiam a vida dessa pessoa. Perfeito. Uma coisa que eu observo, e a gente vinha conversando, né, eu gostei muito, gostaria até que o pastor Solimar falasse um pouco a respeito. Ele falou assim, quando Deus nos chamou para fazer um trabalho, não era nem propriamente dito ser um trabalho de igreja, mas sim de um projeto que acolha, que ame, que cuide, que promova uma transformação naquela localidade onde nós estamos inseridos. E eu vejo nisto a prática que Jesus nos ensinou. Por onde ele ia transformando vidas. Por onde ele ia transformando os ambientes. Então, eu queria que o pastor Solimar falasse um pouco disso antes de entrarmos na segunda pergunta. E como você vê isso, pastor Solimar? A doutrina bíblica, a doutrina do ensinamento que nós recebemos, transmitirmos para os irmãos e eles viverem isso na prática, de um cuidar do outro, um se importar com o outro, um ajudar o outro. A gente vê essa transformação acontecendo não só com as pessoas que nos rodeiam, mas acaba transbordando para os lados e pegando uma massa de pessoas que são sacudidas pelo poder de Deus, poder que transforma. Então, igual o Conrado falou, né, das iscas que hoje são usadas, e são usadas as iscas erradas, né, no meu ponto de vista, né, eu vejo que aonde Jesus chegava havia transformação, como você falou, né, então ele curava, né, ele multiplicava os pães, ele saciava a fome, né? Ele tinha um trabalho social onde ele chegava, né? Então, se a gente for olhar, né? Ele era o médico, ele era o provedor, ele era o que curava, o psicólogo, ele era o libertador. E aonde ele chegava, ali havia uma mudança geográfica no ambiente, né? O ambiente era mudado geograficamente. Então, quando Deus me chamou, né, para poder pastorear ali onde a gente estava, e para eu poder chegar até naquele lugar ali, você passa da minha casa até lá, você passa por umas 40, 50 igrejas, mais ou menos, né? E na minha cabeça, o meu bairro não precisava de mais uma igreja. Precisava de um projeto de Deus para transformar o ambiente, porque a gente está inserido dentro de um contexto onde a gente tem tráfico de drogas, onde a gente tem, né, não tem saneamento básico, não tem ensino de qualidade, né? Então, o que igreja a gente tem um monte, mas a gente não tem nessa área ninguém, né, para poder dar uma sacudida, como você falou. Então, o que a gente faz? A gente chega para poder movimentar nessa área aí, né? E futuramente houve a necessidade de o projeto e Missões Aba, que era um projeto social, se tornar, né, Aba Church, que é uma igreja que nasce depois do projeto social, para a gente cuidar do espiritual. Só que eu entendo assim, como que a gente ganha as pessoas do bairro? Primeiro a gente precisa ganhar para a gente, porque a gente vai apresentar Deus a partir do momento que você ganhou, né, ela. Porque hoje em dia, né, se você falar de Deus para algumas pessoas, hoje em dia as pessoas estão banalizando, né, o nome de Deus. Está banalizando o nome da igreja. Então, não quero mais servir a Deus não, porque Deus, hoje em dia, estão vendendo um Deus que é racista, que é
que é imoral, estão vendendo um Deus que não aceita, que é homofóbico, que é um Deus que é machista. E esse Deus é criado pelo neopentecostalismo, que são fundamentalistas. Aí, como que a gente distorce isso? Primeiro, olha só, eu uma vez fui evangelizar uma pessoa que estava com Covid, eu fui orar na casa dela em meio à pandemia, né? E eu falei assim, cara, você tem que entregar a tua vida para Jesus. Ele, todo pastor é ladrão. Eu falei assim, mas você já viu roubando alguma coisa? Ah, você é o único, então vem ser minha ovelha. Por quê? Então, o que aconteceu? Eu tive que ganhar primeiro a pessoa para mim, e depois apresentar a Deus. Hoje ela não precisa mais de mim, né? Mas só que eu precisei mostrar Deus através da minha vida. E muito hoje, bom, né, como Paulo diz, né, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Primeiro ganho para mim, depois ganho para Deus. E dentro da comunidade, uma galera machucada, uma galera que está sofrida, né, um povo que está ali, como o texto diz, né, na Bíblia, né, ovelhas sem pastores, né, precisa de alguém chegar e falar assim, não, cara, vem cá, a gente te ama, a gente quer cuidar de você, a gente quer te dar. E aí depois, mas por que você está fazendo isso? Porque Deus me amou e Ele mandou te amar também. Ah, então muito é por causa de Deus. Muito bom. Eu gostaria muito de fazer essa pergunta para o pastor Solimar, mas eu vou fazer primeiro para o pastor Conrado. E aí, meu mano, nós vamos entrar na segunda pergunta agora. Por quê? Projeto como este, Abba Church, um projeto como este, de o Senhor Jesus Cristo, transformando a localidade, mudando o ambiente, mudando vida, mudando sonho, perspectiva, visão, forma de procedimento. Pega uma pessoa que não tinha esperança alguma, igual eu vejo, né? Tem um irmão que congrega comigo, que a filha dele congrega com o pastor Solimar, e ela chega contando toda motivada e o que fizemos e onde fomos e na praça e andamos na rua e aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e aquilo empolga a gente e nos motiva. Mas aí desagrada alguns religiosos às vezes. E aí, como o pastor Solimar disse, num ambiente, num bairro relativamente grande, mas com 40 igrejas, mas que não faz aquele projeto, aquele trabalho. Aí entra a segunda pergunta. Esse excesso de conflito entre os pastores seria por distorção teológica, por não entender que aquele projeto era o que precisávamos? Mas porque não sou eu quem estou fazendo, não é a minha igreja, não é a Ramá de Xerém que está fazendo, eu vou demonizar. Você acha que isso é uma distorção teológica, pastor Conrado? Na verdade, eu vejo isso como uma repetição daquilo que aconteceu com Jesus, né? Se a gente for parar para analisar, Jesus ele vem trazendo essa onda, né? Ele vem trazendo a liberdade. Os cegos vêm, sim, os coxos andam. O que está acontecendo? Aí os fariseus vêm, mas eles não lavam as mãos. Curou no sábado. Então o que acontece? Isso aconteceu com Jesus. Jesus ele vem trazendo essa liberdade, que é o relacionamento com Deus, o amor que o Pai teve por eles e assim os libertou, não do jugo de Roma, não da escravidão de Roma, não da Jerusalém havia se tornado uma província romana e a expectativa dos judeus era que os romanos fossem exterminados, tirados dali, mas não, Jesus veio para tirar eles do jugo do pecado e da religiosidade. Eu até preguei sobre isso ontem lá na igreja. Falei sobre a diferença da espiritualidade e da religiosidade. O que acontece? É até complicado falar sobre isso, porque, por exemplo, é por distorção teológica. Como que vai ser uma distorção teológica se os próprios pastores nem conhecem a teologia? E Jesus falou assim, olha, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não se unir... espalha. E aí quando a gente para pensar nisso, a gente fala assim, opa, peraí, eles não conhecem a teologia. De fato, não conhecem a Bíblia também, infelizmente. Tá, e o que está então sendo o agente condutor deles para poderem demonizar uma igreja, para poder dizer que não, aquela igreja ali não é de Deus porque eles fazem tal coisa. Os jovens dali, por exemplo, o projeto ABA, eu acho fantástico como eles conseguem movimentar centenas de jovens, acho que 70% da igreja é jovem, mais ou menos? Sim, 70% ou mais. 70% ou mais são jovens. E eles têm uma pegada, um amor, uma intensidade em fazer o evangelho ser pregado por práticas, por atitudes e tudo mais, mas isso de certa forma incomoda. Por quê? Por que não tem tanto jovem assim na minha igreja? E por que lá tem? E começa aqueles ditos, né, que foram ditos até pelos fariseus também, só que de uma forma a gente atualiza eles, né? É porta larga, pode fazer o que quer. Essa é a fala de lideranças que estão distantes do plano de Deus, porque um dia, eu acho que o grande problema, se a gente fosse resumir para poder focar na resposta do porquê que acontecem essas divergências.
Para mim, na minha concepção, é porque a mesma coisa que está acontecendo hoje já aconteceu na igreja, que foi justamente quando tiraram Deus do centro, aonde a igreja deixou de ser teocrática para ser antropocêntrica, onde o homem passou a ser o centro. Então a visão que Deus tinha para aquele lugar já foi, porque agora vale a visão daquele líder que está ali. E talvez a gente pode até considerar uma igreja de Laodiceia, onde Jesus está do lado de fora, batendo na porta, tentando entrar. Porque a igreja de Laodiceia, ela representa a igreja da era atual. A igreja da era atual, no calendário escatológico e profético da igreja, hoje é a igreja de Laodiceia. Uma igreja que está preocupada com dinheiro, teologia da prosperidade. Uma igreja que diz, estou rica, abastada, de nada tenho falta. Ou seja, uma igreja que acumula riquezas, mas é uma igreja que na verdade está pobre porque não tem o principal, que é Jesus, ele está do lado de fora da igreja batendo. É uma igreja que não tem com que se vestir, porque a Bíblia diz que ela está nua, por mais que ela tivesse lá em Laodiceia o centro da indústria têxtil daquela época. E era uma igreja que estava cega, uma igreja que tinha colírio para vender, mas andava cega. Então quando a gente olha para isso, a gente fala assim, ela falou, sou rica, abastada, de nada tenho falta. Aí Jesus vira para ela e fala, não, você é pobre, miserável, cega e nua. Então o que a gente entende? Jesus está do lado de fora de algumas igrejas batendo na porta. E aí por que isso está acontecendo? Porque o homem decidiu que ele não precisa de Deus, ele não precisa de Jesus, ele não precisa do Espírito Santo. Então, aonde há uma manifestação espiritual, onde Deus está movendo, fazendo, as pessoas vão falar o quê? Não, isso ali não é Deus, isso ali é porta larga, estão atraindo as pessoas, estão pregando a palavra, é oba-oba. Por quê? O problema não é nem a teologia em si que eles acreditam, porque muitos deles nem conhecem a teologia. O problema é que eles decidiram tirar Deus e colocar as suas próprias convicções. Eles não pastoreiam baseados naquilo que Deus os disse para realizar, porque existe uma visão para cada liderança. Deus deu uma visão para o pastor Solimar e ele está hoje colocando a visão que Deus deu a ele em prática. Não é sobre o pastor Solimar, é sobre a visão que Deus deu ao pastor Solimar. É maior do que ele. Não é sobre a visão do pastor Conrado, porque a visão do pastor Conrado não interessa. O que interessa é a visão que Deus deu para o pastor Conrado compartilhar com a comunidade cristã que ele serve. Então acho que o grande ponto está aí. Quando os outros avançam, quando os outros crescem, qual é o meu comportamento mediante isso? Será que eu me alegro? Ou será que eu procuro algum motivo para descredibilizar o que está acontecendo? Se eu faço isso, é sinal de que, infelizmente, eu sou contra aquilo que Deus está fazendo. Maravilha, maravilha, maravilha. A gente, desculpa cortar, mas a gente, às vezes, as pessoas, por falta de conhecimento, né, um amigo nosso em comum, né, que a gente até tá orando por ele, que é o Enildo, uma vez a gente conversando, né, e um pastor, conversando com ele, não sabia que o Enildo também era meu amigo, falou assim, eu vou lá, né, que eu vou dar uma coça no pastor Solimar. Mas o Enildo, tem quase 1000 ovelhas lá, vai? Mas por que tu vai fazer isso? Não, porque ele tá levando o pessoal pro retiro e o pessoal tá saindo da igreja e tá indo para lá. Ele falou assim, cara, mas eu acho que você tem uma visão errada, porque o pastor Solimar nunca foi na igreja de ninguém, procurar ninguém, e eu acho que se você conversar com ele, você vai mudar essa visão, porque ele não é a pretensão dele, ele está dentro de uma comunidade, né, que ninguém quer entrar. Então, tem alguma coisa de errada aí. Mas por que tem essa visão? Porque, pelo que falou, né? Tá vendo um trabalho sendo feito e acha que tudo são flores. Por quê? Estão chegando gente. Eu falo com o pessoal, falo, gente, para mim pouco importa se tem 500, se tem 700 ou se tem 50. O que importa, na verdade, se o que está sendo pregado vai levar a maior parte dessas pessoas para o céu. Porque tem uma igreja cheia de gente que não vai para o céu, você tá perdendo tempo, dinheiro e desgaste emocional, porque cuidar de 50 é mais fácil do que cuidar de 500, né? E eu falo pro pessoal, olha, quando tinha 50 membros, né, era difícil. Agora com 500 está quase impossível, pô. Então, quanto mais pessoas para você cuidar, maior a dificuldade. E as pessoas acham que não. Então, às vezes, essa prática neopentecostal... número, né? Não, e a prática neopentecostal, né, vai achar que, tipo assim, a igreja cheia de pastores que não estão dispostos a doar a vida pelo seu rebanho. Verdade. Né? Mas quem está disposto a morrer, eu falo, eu estou pastoreando há 4 anos. De lá para cá eu só perdi. O legal é que perder para Deus é ganho. Qualquer um que perder a sua vida por amor de mim ganha lá. Mas quem disse quem falou que é fácil, não é. Ou se tem um ambiente onde isso está se tornando fácil,
então tá fora do contexto onde eu estou. Posso fazer uma observação rapidinho? Claro, fique à vontade. Uma coisa que, assim, me veio à mente aqui agora também, um feeling aqui, eu acho que é bom compartilhar. Eu acho que essa grande proliferação desse novo, digamos que desse novo movimento agora, né? Que muito tem se falado. Eu não estou saindo do tema não, só para a gente entender o que deu voz a isso. Hoje a teologia coach, ela cresce. Por que cresce? Chutei alguém, perdão. Por que ela está crescendo? Por causa de um motivo. Pela grande proliferação da igreja neopentecostal e como foram igrejas que arrebataram muitas pessoas e tinham uma visão de pregar muito pegando a alma das pessoas. Por quê? A ideia do neopentecostalismo, eles pegaram o evangelho social e colocaram como a maior prioridade. Tipo, aquela pessoa tem uma necessidade. É diferente do Projeto ABA, que a ideia é levar as pessoas a Jesus, trazer dignidade para as pessoas e tornar a vida delas melhor. Mas é diferente do que a gente está vendo essas igrejas fazerem. São igrejas que, de certa forma, se aproveitam da pobreza, da necessidade das pessoas. E aí, do outro lado, também o neopentecostalismo, ele tem o gourmetizado e tem o periférico, né, que é o da periferia. Da periferia é esse, eu pego o pobre, o irmão necessitado, o irmão que passa uma dificuldade, e eu vou sempre, tipo assim, vou dar prometendo. Eu não vou dar a vara, eu vou dar o peixe para ele. Vamos dar o peixe, porque ele fica preso a gente. E o gourmetizado é essa onda agora que a gente está vendo, que pega o quê? Os empresários, trabalha essa teologia da prosperidade. E por causa de decepções com esse tipo de agora cresce a teologia coach. Por quê? Ela trabalha a alma. É aquela pregação para a alma. Não, vamos pregar o que o pessoal quer ouvir. Não, você está no centro do coração de Deus. Você é tudo para o Senhor. Então, de certa forma, já está gerando um problema que a gente vai ter que lidar aqui na frente. Que tremendo. Isso é muito tremendo. Complicado. O que nós estamos falando é a realidade da igreja atual. Isso é muito tremendo. Eu quero pegar aqui um gancho dentro do que nós estamos tratando aqui para falar dos 4 pilares do ensino teológico que deveria se tornar uma prioridade para os pastores e os líderes, que é a sistematização, trazer esse ensino da criação, falar da queda do homem, a redenção em Cristo e a consumação. E nós temos uma responsabilidade grande, porque nós apontamos aqui vários percalços, vários problemas do caminho, da caminhada cristã, se tratando de pastores e líderes e de formação, mas nós agora precisamos também trabalhar no sentido de apontar um norte, porque eu tenho certeza que tem pastores, líderes agora assistindo, que querem saber como corrigir rota. Alguns, né, óbvio, de repente com um coração um pouco mais humilde, que aceita de dialogar a respeito do tema. Então, a pergunta é agora, pastor Solimar, como corrigir rota? Como nós corrigirmos para nos voltarmos para um evangelho cristocêntrico? Colocar Cristo no centro. Então, para mim esse é um papel da liderança, né? Deus instituiu líderes, né, ali através, né, a gente estava falando dos 5 ministérios ali, né, para poder direcionar, né? Só que é impossível um cego guiar outro cego. Então, aí a gente volta no tema lá atrás, né, sobre a necessidade, né, de você saber interpretar a Bíblia para você colocar a Bíblia em prática. A gente não precisa inventar mais nada, né? Deus já deixou tudo pronto. A gente só precisa interpretar da forma correta e colocar em prática. Porque hoje a gente tem a teoria, mas ninguém quer colocar em prática. Ninguém quer morrer, como eu falei, ninguém quer morrer por Cristo. Não, o Evangelho é Deus trazendo Jesus para morrer no meu lugar. Esse é o centro da questão. Não é, ele morreu para que a gente também pudesse imitá-lo. Ele foi o exemplo perfeito para que a gente pudesse fazer da mesma forma. E quem tem que se parecer mais com Cristo, eu estava falando isso lá na igreja, né? Quem tem que se parecer mais com Cristo dentro da igreja é o líder, né? Para ele poder ser exemplo e ser referência. Então, eu estava falando porque às vezes, né, algumas pessoas chegam assim, pastor, pode fazer tatuagem? Pastor, pode botar o piercing? Pastor... Eu falei assim, isso é assunto de criança, né? Eu falei assim, agora um líder chega para mim e pergunta se pode fazer tatuagem, eu falei, cara, você não entendeu o que é o evangelho. Evangelho é perda, é renúncia. Deus não tá nem aí se você tá fazendo tatuagem, não. Ele quer saber o quanto você tá disposto a morrer por ele. Abrir mão das suas vontades. Uma pessoa falou assim pra mim também, vai orar pra poder ver se Deus vai querer que você faça tatuagem. Eu falei, eu não acho que Deus vai perder tempo com isso, cara. Ele não vai perder tempo se você quer fazer tatuagem, botar um piercing ou não. Deus tem coisas tão grandes para poder fazer. Ele mandou o seu filho morrer no nosso lugar,
né, para poder reestabelecer. E ao invés de o pessoal ficar preocupado com o que Jesus não falou para fazer, por que eles não se preocupam em fazer o que Jesus falou para fazer? Para fazer, e é isso. Eu falei assim, cara, eu acho perda de tempo alguém orar para poder saber se pode ou não fazer tatuagem. Eu jamais vou dar um conselho sobre isso. Cara, eu falo, vai fazer tatuagem? Quanto que é para poder fechar o braço? 2.000. Compra em cesta básica. Compra em quentinha, vai doar na rua. Vai honrar seus pais. Vai fazer alguma coisa. Abençoar sua esposa. Assim, aí, tipo assim, eu acho que esse é um assunto pra gente falar com criança, né? E aí, por quê? Que a liderança, ela tem que... como que a gente vai redefinir a rota, como você está falando? A gente trazer, né, a prática bíblica, né? A gente ler, entender e colocar em prática aquilo que está escrito. Mas, pastor... Uma vez eu estava numa reunião de pastores e foi perguntado, e pastor não pode mentir, né? Foi perguntado, quem aqui já leu a Bíblia toda? 70% dos pastores não tinham lido a Bíblia toda. Nossa! E como que você vai estabelecer uma rota para alguém se você não sabe para onde você está indo? É uma realidade que você pode ver, porque aí se a gente voltar no tema, e aí, a maioria dos pastores do Brasil, eles já leram a Bíblia toda pelo menos uma vez na vida. Lá na igreja eu digo que a liderança tem que ler todo ano pelo menos uma vez. A Bíblia tem que ler pelo menos uma vez, todo ano tem que ler. Mas a gente tem pastores, a gente tem líderes, a gente tem diáconos, a gente tem presbíteros, a gente tem pessoas pregando o evangelho que nunca leram a Bíblia na sua totalidade. Estão com fragmentos dela ali e usando para poder deturpar, né, o evangelho, e usando pequenos textos, uma perícope ali para poder, às vezes, roubar, às vezes pegar a lã, a gordura da ovelha. Perfeito. Pastor Solimar, você arrebentou, tocou aí num ponto tremendo. Não estamos mais nem falando da preparação teológica, mas da leitura da Bíblia. A base. O básico. Básico, que é para qualquer crente, porque o próprio Deus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então a forma de demonstrar amor por Cristo, por Deus, não é apenas indo à igreja, mas é guardando a palavra no coração. Pastor Conrado, como corrigir rota, meu mano, considerando a loucura que a gente está vendo aí, as distorções doutrinárias e bíblicas. Eu me lembro de saiu uma reportagem na época, saiu na Globo, o pastor que leu o texto bíblico e estava escrito assim, olha, a mulher adúltera. Adúltera. Ele leu, pega e adultera, ele interpretou errado, adultera. Não estou nem falando que foi erro de hermenêutica, foi um erro de gramática. Né? E aí, pastor Conrado, como corrigir rota, meu mano? Fala pra mim. Não, é importante essa pergunta, né? É importante, como o senhor disse, não ficar preso a essa ideia de a gente expôs uma debilidade de hoje. Sim, um problema, sim, mas a gente precisa buscar solução. Não só para as lideranças, mas também para que as pessoas que estão assistindo, elas também tenham a concepção de que se elas estão realmente no lugar certo ou não. Porque quando elas olham para esses pilares que você citou, que fazem parte do evangelho, elas vão olhar, peraí, será que eu estou numa igreja bíblica? Que existe uma máxima, uma frase, é uma frase de efeito, mas é real. Não procure a igreja mais próxima da sua casa, procure a igreja mais próxima da sua Bíblia. Porque, de fato, a gente tem que ter esse cuidado de onde que a gente está colocando a nossa família. Será que a minha liderança se preocupa em realmente buscar a Deus e conhecer a Deus para poder trazer algo saudável do Senhor para a minha vida? Então, de fato, isso é muito importante. Mas vamos lá. Corrigir a rota. Como corrigir a rota? Primeiro de tudo, se é para a liderança, a humildade que as pessoas precisam ter de aonde eu errei. Igreja de Éfeso. Vamos lá. Apocalipse capítulo 2. Arrepende-te e lembra de onde caíste. E volta à prática das primeiras obras. A gente está falando de uma igreja que foi fundada por Paulo, que ensinou essa igreja durante 3 anos. Timóteo foi pastor dessa igreja. O apóstolo João, o apóstolo do amor, ficou lá um tempo também com Maria, mãe de Jesus. Então a gente está falando de uma igreja que tinha muito conhecimento, que a Bíblia diz que eles sabiam discernir entre os falsos apóstolos, mas essa igreja deixou o primeiro amor para trás. Mas eles tiveram que ter a humildade de voltar lá atrás, aonde deixaram ao cair, e restabelecer. Então, se as pessoas querem realmente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, elas vão ter que ter a humildade de voltar onde elas erraram. E aonde elas erraram? Certamente onde elas deixaram de negligenciar a importância do ensino. Por quê? Jesus, ele estudou,
e isso de fato todo mundo sabe disso, Jesus estudou, os discípulos estudaram, e 90 vezes que foram até Jesus, 60 chamaram ele de mestre. Por quê? Boa parte do ministério de Jesus foi baseado no ensino. Então tudo na Bíblia se baseia em ensino. Os judeus de todo o Antigo Testamento tinham o que a gente chama de Mishnah, que era o quê? Que era a lei, a tradição oral, que era passada de pai para filho. Quando Deuteronômio fala encucarás a lei na cabeça do menino, tudo está ligado ao ensino. E sabe aonde as pessoas erraram e onde que a gente vai ter que recalcular a rota? Quando a palavra deixou de ser a prioridade de um cristão. A leitura, o estudo, o entendimento, como o pastor disse. Tá, beleza. Você nunca leu a Bíblia toda? Ah, nunca li. Ah, por quê, pastor? Isso é um rótulo para alguém? Isso é o mínimo, isso é o básico. Isso é o básico. Por exemplo, meu filho é embaixador do rei, ele faz parte de uma organização da Igreja Batista, ele participa, e agora ele ganhou de novo, acho que 9 vezes campeão de conhecimentos gerais da Bíblia. Caramba! Fez 15 anos agora, ele tem mais de 30 medalhas lá em casa. Mas é um garoto que está sempre estudando a Bíblia, sempre estudando a Bíblia. Questionário de 400 perguntas, 300 perguntas, mas tem que estudar, e eu estou todo dia lá, estudar. Aí chegou na escola, ficou em, acho que em segundo lugar em redação na escola toda. Só não ficou em primeiro porque a professora falou que a letra dele não era muito boa. Teve coisas que ela não entendeu. Mas ele pegou e falou, pô, pai, bem que o senhor me fala, né, para ficar lendo, para poder ler, para poder estudar, para eu ganhar conhecimento. Então a gente está falando de uma coisa que se você busca, você encontra, a Bíblia deixa claro isso, saúde. Se você tem o hábito, a prática da leitura, saúde, sabedoria, e você, de certa forma, vai se relacionar melhor com todo mundo. Os benefícios de quem lê a Bíblia, de quem estuda a Bíblia, de quem medita na palavra, são todos que você imaginar. Saúde, alma, espírito, relação a nível congregacional com as pessoas, tudo. Você sabe, eu tive um professor, ele hoje é desembargador no estado do Rio de Janeiro. Ele não era crente, mas ele, uma vez perguntado na sala de aula, o que fazer para ser um magistrado sábio? Sabe qual foi a resposta dele? Leia a Bíblia. Eu leio a Bíblia e sugiro que vocês leiam a Bíblia. Aí. A Bíblia é extraordinária. Rapaz, eu falo que eu tô todo arrepiado aqui, lembrando das palavras dele na sala de aula. Tá falando do teu filho, né? Minha filha, uma vez, né? Eu coloquei isso como imposição dentro da minha casa, né? Olha, se você não lê a Bíblia, então você fica sem o telefone. Só pega o telefone de novo depois que lê a Bíblia toda. A gente começa o ano, né, na Bíblia em 3 meses, e se concluir, continua com o telefone. Se não concluir junto comigo, perde o telefone e só pega quando concluir. Aí a minha filha chegou para mim, pastor, pai, mas eu tô lendo obrigada, né? Deus aceita isso? Eu falei, filho, eu não sei se Deus aceita, mas eu tô aceitando. Então você lê, eu sou teu pai, agora que importa é o que eu tô aceitando. E ela leu, já por 2 anos seguidos, ela já leu a Bíblia junto comigo. Aí quando teve a gincana, ela foi visitar uma igreja. Boa. Guardei essa. Ela foi visitar uma igreja, aí teve uma gincana bíblica. Ela voltou com um monte de chocolate. Aí, assim, metade você sabe que é meu, porque foi eu que te obriguei a ler a Bíblia. Então tem um porcentagem de chocolate. Tem um pastor amigo meu que ele usa uma expressão assim: sem devocional, sem rede social. E ele instituiu na casa dele. A mulher, ele e os filhos só pegam no aparelho celular depois da devocional. Sem devocional, sem rede social. Não pode entrar na rede social se não fizer a leitura bíblica. Analisa os frutos dessas pessoas para você ver. Pois é, não, é extraordinário. Ele é técnico de futebol, cara, excepcional. Bom, mas deixa eu prosseguir aqui, tá chegando umas perguntas, temos umas perguntas aqui, porque as 3 teologias boas e saudáveis para a gente praticar seria a teologia bíblica, a teologia exegética, tô igual o pastor Solimar, trava a língua. Teologia prática e teologia histórica. Fundamental conhecermos a história da Bíblia, eu acho que seria fundamental a gente estar dando essa dica, orientação, né? Tem uns livros que são legais, não sei se todos concordam, mas as Catatumbas de Roma, tem uns livros que contam Mártires do Coliseu. Mártires do Coliseu. Tem a história dos Hebreus também, José. As histórias dessa é extraordinária. Tem um livro que já é para a prática, em seus passos, o que faria Jesus. Sheldon. Esse livro... Tem um filme também desse livro. Tem? Eu ainda não assisti o filme. No YouTube tem. Aí o pastor Djalma, eu lembro que ele pegava a gente tudo moleque, pequenininha, aí ele pegava esse livro e colocava como tema pra gente poder ler, né? Ele, em seus passos, o que faria Jesus?
Jesus? Eu tô muito nervoso em casa hoje, fiquei chateado, tudo deu errado. O que Jesus faria no mesmo lugar, na mesma situação e circunstância que você? Estou dirigindo, o que Jesus faria? Lá no seu trabalho, o que Jesus faria, né? Então, para a vida prática, eu acho que nós deveríamos estar empenhando na questão histórica, na questão prática e na a interpretação bíblica, a gente buscar essa e caiu algo ali, caiu um pratinho ali. Então, é excepcional isso, né? Gostaria também que vocês dessem dicas agora. Nós estamos quase na reta final e a pergunta que chega, quais as dicas que vocês dariam para uma pessoa que quer ser bem-sucedida na questão do ensino da doutrina bíblica? Tem um outro livro, eu lembrei aqui agora, que são Todas as Doutrinas da Bíblia. É um livro muito bacana também para poder a gente usar como um basilar, para poder nortear um estudo, um ensino mais simples, não é tão rebuscado, mas é um ensino bem objetivo para liderança, para obreiro, né, para pessoa que está iniciando no ministério. Agora, quais seriam as dicas que vocês dariam para uma pessoa ter um ministério bem-sucedido, saudável, com a pureza do evangelho? Quais seriam as dicas? Pastor Solimar. Você está falando uma dica para um pastor? Seria para um pastor, para um líder, pessoa né? que está começando no ministério. Então, o que você falou já é extraordinário, né? Saber qual é o desejo do coração de Jesus, né? Coração de Deus. O que ele espera? Para que nós fomos chamados? Para mim, um dos problemas que a gente tem hoje, né, é porque tem muitos líderes que não entenderam ainda para que foram chamados. E aí, se eles não sabem para onde vão, né, eles se perdem no meio do caminho, né? E uma vez um pastor chegou para mim e pedindo ajuda, né? Eu falei assim, tá, mas Deus te chamou para quê? Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito de vida? Para que Deus te chamou? Porque eu não quero mudar a rota, né, daquilo que Deus te chamou. Eu de repente eu posso te ajudar, né, a você trilhar o caminho ali, de repente te dar uma ajuda, um suporte, né? Não sei até onde posso te ajudar, mas eu não quero mudar a rota daquilo que Deus te chamou para poder fazer. O problema, muitas das vezes hoje, é que a pessoa não sabe para que foi chamado. E aí, se ela não sabe para que foi chamado, então ela vai se perder muito fácil no caminho. Então, aquilo que a gente falou, né? Eu, pastor, assim, uma dica, né, que eu tomo para minha vida, quando eu estava em dúvida, né, sobre aquilo que eu ia fazer, eu estava querendo, né, não ficar mais no Brasil, eu queria ir embora para outro lugar, queria ir embora para outro estado, né, por causa de algumas coisas que estavam acontecendo, né, em volta de mim, né, assaltos, né, minha casa foi invadida, eu já não sabia mais o que fazer. Sabe o que eu fiz? Eu entrei para dentro do meu quarto, peguei a Bíblia e falei assim, eu vou ler a Bíblia. Fiquei 10 dias dentro do meu quarto lendo a Bíblia. Por quê? Porque eu queria saber, né, o que Deus queria de mim, permitindo com que essas coisas acontecessem na minha vida. Qual era o propósito? Qual era o propósito? E na minha cabeça, eu fui falar com o meu pastor, eu vou embora. Ele, mas por que tu vai embora? Eu falei, porque Deus está me mostrando, olha aí o que Deus está me mostrando. Está acontecendo essas coisas que é para eu ir embora. Ele pergunta para Deus se é realmente isso. E quando eu fui perguntar para Deus, Deus falou assim, não, eu estou te mostrando um problema, uma realidade que tem na tua volta e eu quero te levantar para poder ajudar a resolver. Você ser solução. Aí eu falei, e aí ele falou assim, você está sofrendo isso agora, mas aí do teu lado... As pessoas estão passando isso todo dia, entram nas suas casas, tiram das suas casas, mandam embora, expulsam, agridem, e você está passando isso por 3 vezes e você está querendo ir embora? Não, é para você resolver o problema. E aí eu falei, Senhor, mas eu não sou político, eu não tenho dinheiro, eu não sou pastor, porque na época eu não era pastor, né? Ele falou assim, por isso mesmo que eu vou te usar, porque eu não quero que a honra seja tua, nem que a glória seja tua. Eu só vou te usar, eu não quero que você faça. Eu vou fazer, eu só quero te usar. Eu falei assim, então tá bom, então eu não vou. E às vezes, quando a gente não sabe para onde a gente vai, as dificuldades, elas têm a tendência de nos desviar do nosso foco, né? Se José não soubesse, né, que ele iria governar, se Deus não mostrasse para ele, ele tinha desistido no meio do caminho, né? No poço, na prisão, na casa de Potifar. Mas ele sabia para onde ir e sabe que dentro do processo
né, vai ter dias bons e dias ruins. Traduzindo, de repente seria interessante essa pessoa que está começando no ministério pedir a Deus o autoconhecimento, pedir a Deus uma direção, falar: Deus, me mostra qual do alto. o conhecimento do alto. Me mostra, Senhor, a direção. Seria isso, pastor Conrado? Né? Como eu sempre brinco com as pessoas, como o meu ministério é mais essa linha do mestral, então tudo eu levo para o lado do conhecimento. Mas, de fato, tanto o Salmo 1 quanto Josué capítulo 1, a Bíblia vai falar muito sobre essa questão de meditar na lei do Senhor dia e noite, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, Josué capítulo 1. Mas também eu me apego mais ainda no Salmo 1. Salmo 1, a Bíblia diz: bem-aventurado, no original diz: bem-aventurado o varão que não andou segundo no conselho de ímpios, não se deteve no caminho dos pecadores, não se assentou ao lado dos escarnecedores. O salmista estava já apontando para Jesus, é um salmo messiânico. Ou seja, o conselho, a direção de Deus para Josué lá atrás foi a mesma coisa que Jesus fez. Ou seja, a gente tem um tipo de Jesus, alguém que decidiu andar e ter a palavra, de certa forma, como a base da sua caminhada. E a gente vai para a Bíblia, a gente tem inúmeros textos que reforçam isso. A Bíblia fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, ou seja, a palavra é quem norteia o nosso caminho. Então, na minha concepção, antes de tudo, é a pessoa realmente colocar a palavra, a Bíblia, no lugar dela de direito. A prioridade é a palavra, não tem como a gente fugir disso. Beleza, colocando a palavra, como o pastor disse, a leitura diária, a leitura anual, colocando a palavra no seu devido lugar. Ela é a prioridade, ela é a base, ela é a estrutura. Show. Agora, a partir daí, o autoconhecimento, eu descubro quem eu sou. Se eu descubro quem eu sou, eu sei o que Deus me chamou para fazer. Então eu vou buscar me habilitar, me capacitar dentro do que Deus me chamou para fazer. Qual é o meu ministério? Meu ministério é intercessão, então eu vou me habilitar e me capacitar em intercessão. Meu ministério é liderança, eu vou fazer cursos de liderança. É pastoral? Vou fazer teologia, mas também vou fazer um curso de talvez de aconselhamento. Meu ministério é adoração. Então eu vou lá estudar música, eu vou lá estudar sobre adoração, porque eu preciso me habilitar naquilo que Deus me chamou para fazer. Então acredito que o ideal para que as pessoas vivam a sua plenitude ministerial como pessoa é elas buscarem o desenvolvimento delas naquilo que Deus chamou elas para fazer. Tem pessoas que perdem muito tempo buscando ferramentas, informação e conhecimento em áreas que elas não vão usar nunca. Então, de certa forma, é perda de tempo. Perda de tempo, cuidando de uma vinha que não é dela. E aí, quando a gente olha, eu digo isso pro pessoal lá na igreja, né? Sabe qual a maior diferença, né, entre Jesus e nós? É porque ele sabe exatamente quem ele era. Ele era humano, né, como nós. Né? Mas por que ele foi perfeito? Assim, os pais ali, né, a importância dos pais, né, na criação dos filhos. Então, até certo ponto, os pais, né, falaram assim: você é esse, você é esse. E foram norteando ele nesse sentido. Com 12 anos, né, o texto vai dizer que ele se desvia ali dos pais ali, né? Se perde ali, e quando eles vão procurar, ele tá onde? Ensinando os mestres. Na casa do meu pai. Ué, vocês não sabiam que eu deveria estar aqui? Quando ele diz isso... Eles respeitam isso, né? Agora, é interessante esse texto, porque diz que eles foram embora para casa e esqueceram Jesus. Estava no caminho. Mas olha que interessante, quando ele diz assim: vocês não sabiam que eu tinha que estar aqui? Então, quando ele fala isso, é porque os pais ensinaram a ele que aquele era um ambiente. Por que vocês estão surpresos? Não era pertinente que ele estivesse aqui? Timóteo, a sua mãe, Eunice e a avó Lloyd ensinavam ele dentro de casa. Sim. Então, eu acho também... Mas se o pai fosse grego, a mãe era judia. A mãe era judia. O pastor Bussinger sempre fala assim: olha, é necessário que todos os irmãos, principalmente os líderes, façam reunião com seus filhos em casa, para ensinar, para inculcar, para mostrar o caminho, né? Eu queria aqui fazer esse bate-bola com vocês a respeito das doutrinas bíblicas, pelo menos essas 10 básicas para a gente poder trabalhar, e fazer um bate-bola. Por exemplo, vocês fiquem à vontade para poder ventilar algo a respeito, né? Até porque a gente está dando dicas para o pessoal. Doutrina das Escrituras, que seria bibliologia. Que livros vocês indicariam para o pessoal ter em casa? Livros de cabeceira? Tem várias teologias sistemáticas aí que trazem basicamente todas as matérias de teologia sistemática dentro de um livro só, né? Eu indico sempre a teologia sistemática de Gundren, Millar, muito boa, Berkhoff, são boas, e você vai encontrar algum livro de bibliologia lá dentro. Mas tem um livro que eu acho que é bom, que bate um pouco com a bibliologia, que fugiu o nome dele agora, Ai, meu Deus, ele é muito bom, cara, muito bom.
E ele vem com essa ideia de responder algumas perguntas que as pessoas mais questionam. Fugiu agora o nome, meu Deus. Eu tô com a capa dele na cabeça, mas não tô lembrando o nome. Ele é muito bom, mas vai falando aí, pastorzão. Depois eu vou lembrar. E a Bíblia tinha razão. E a Bíblia tinha razão. E a Bíblia tinha razão. Muito bom o livro. Tá ligado mais ou menos com essa área de bibliologia. Eu nasci, né? Eu sou um novo convertido, né? Então eu tenho 11 anos, né? O pastor Conrado também tem muito tempo, não. Fazer 15 anos a gente é novo convertido, assim. Sim. Até Jesus voltar. De caminhada cristã? É. Oh, meu Deus, eu tô com vergonha. Minha idade, quer ver? Minha idade, ó. Eu tenho 34 anos de caminhada. Eu tenho 35 de idade, tô te falando. Aí, eu me converti em 91. Eu nasci em 89. Eu aceitei Jesus, né, dentro de um retiro, né, chamado Peniel, Face a Face, dentro de uma visão celular. Então, assim, eu fui alcançado, eu nasci, né, dentro da visão celular, assim, foi apresentado a Deus, né, através de pessoas, foi exatamente esse processo. Eu conheci Deus através de uma pessoa, através do pastor Géder. Então, ele me apresentou Cristo porque eu me apaixonei por ele e ele falou que ele não tinha nada de bom, que aquilo que eu estava vendo de bom era Deus, né? Então, eu conheci Deus através de pessoas, né, que oraram por mim no momento difícil. Por que eu tô falando isso? Sobre interpretar, né? Sobre leitura, né? E aí, o primeiro livro que eu li, assim, claro que na escola a gente tem que ler, né? Na faculdade eles mandam ler, mas o primeiro livro que eu li completo, né, foi o livro de Jó, foi a história de Jó na Bíblia. Foi a primeira vez que eu li algo, comecei e terminei a ler. E o primeiro livro que eu li completo foi a Bíblia, né? Aí depois, né, eu ganhei Spurgeon, eu ganhei, né, outros livros, né? John Wesley, né, a história, né, wesleyana, porque eu era da metodista, mas as minhas leituras elas sempre caminharam dentro, né, como formar discípulos, né, eu esqueci o autor agora, né, mas dentro do discipulado, porque na verdade o que acontece quando eu me apaixonei pela leitura, como eu falei, eu era de exatas, eu sempre gostei de matemática. Eu nunca gostei de exatas. Então, tipo assim, a faculdade pra mim foi muito amava história. Pô, eu amava história na escola, meu Deus. Então, pra mim era muito, muito, como que eu vou dizer? O evangelho pra mim, ele é prático, tipo assim, ele é como se fosse exato, tipo assim, eu aceitei Jesus. E eu nunca quis retornar de novo, porque eu fiz uma soma da minha vida e eu olhei para trás. Tudo dele é matemática, viu? Eu fiz uma soma e a igreja ele vai multiplicando. Eu fiz uma soma e falei assim, cara, não dá para poder voltar para cá. Celular. Porque aqui eu só perdi. Aqui eu perco, mas eu ganho. Então, Pastor Solimar, por falar aí. Minhas leituras, né, elas caminham muito dentro do discipulado. Eu sou apaixonado pelo discipulado de Jesus. Então, eu sou um apaixonado pela vida e ministério de Jesus. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu leio a Bíblia. É claro, né? Que aí, pra gente se aperfeiçoar, né? Então, tem vários... Eu gosto de Augusto Cury. Né? Muito bom. Os livros dele também, tipo assim, abriram a minha visão. Jesus, o maior psicólogo. Então, assim, sempre tá direcionado. Mas... Eu gosto, quando eu vou estudar, né, ver historicamente, né, como que se deu ali o evangelho, né, em paralelo, né, com José e tantos outros ali. Você sabe que eu tenho formação em direito, mas eu sou tão apaixonado por humanas, né, eu comecei a estudar psicanálise, até para ter ferramentas para poder trabalhar com as pessoas. Você vai fazer um gabinete, eu já vi situações que o pastor não teve nem comportamento de como abordar alguns temas, né, acompanhando. Então eu fiquei analisando, vendo aquilo, né, a maneira tão ríspida com a qual tratava alguns assuntos, e eu fiquei, poxa, não é possível, não pode ser só isso, a gente tem que ter algo mais, ferramentas para trabalhar. Achei muito interessante isso. Mas uma coisa, pastor Solimar, que você falou que me chamou a atenção, eu gostei muito, queria até ver se a gente aborda um pouco aqui. Você falou assim, lá na igreja nós temos uma escola de ensino para os líderes, né, para os pastores, o pessoal se formar. Até porque na sua formação anterior, metodista, é necessário que para que seja pastor tenha uma formação teológica, né? Então, como que você vê essa importância? E aí na questão prática, sua prática ministerial. Você estava falando, tem 4 anos que eu estou como pastor, né,
e trabalhando lá, mas como você vê essa questão prática? Vamos tirar agora um pouco a parte teórica, do conhecimento teórico, mas a questão prática. Como formar líderes na prática? Com escola, dando direcionamento? Acho que vocês têm um trabalho lá, né, de liderança, né? De célula. Então, a gente tem cursos que é treinamento de líderes de célula. Sim. Né? Aí a gente, como eu falei, você nasce, né, dentro de uma visão e depois você querer, né, mudar a rota. Eu falei assim, eu acho complicado, porque você de repente tem a maior chance de ser bem sucedido naquilo que você aprendeu desde criança, né? E como novo convertido eu ainda estou aprendendo no meio do processo. Então, assim, a minha liderança, eu tento botar ela na prática. Tipo assim, então eu faço o curso de treinamento de líderes e aí a gente tem um acompanhamento delas cuidando de vidas, né? A gente está vivendo um crescimento exponencial, né? Que a gente sonhou, mas está além dos nossos sonhos. Então, por exemplo, se a gente caminha dentro da visão celular, alguém que chega precisa ser cuidado. Nossa maior dificuldade hoje é a formação de líderes. E como que você forma um líder? Né? Com ensino, mas também com a prática. Então você vai ter que botar ele no campo. Até porque Jesus ia andando e mostrando na prática. Exatamente. Então a gente abre o curso de liderança, né? E a gente bota, olha, vamos ver qual é a tua capacidade de cuidar de vidas. Porque o grande chamado é esse, né? Cuidar de vidas, apacentar as ovelhas, né? Cuidar do rebanho que não é nosso, que é de Cristo, né? Não é nossas ovelhas, a ovelha tem um dono. Se nós somos pastores, e isso é importante a gente frisar, que nós somos pastores, mas nós não somos donos do rebanho, né? O pastor não é dono. Apacenta minhas ovelhas. O pastor não é dono. Então, todo o rebanho tem um dono e a gente só está ali pastoreando. E quando a gente fala de pastor, voltando no tema, né, que a gente falou, então para mim, pastor é todos aqueles que cuidam de ovelhas, né? Então, o que ele precisa para poder cuidar de ovelha? Ele precisa ter sido cuidado, né? Ele precisa de conhecimento do dono do rebanho, para ele poder saber como que ele vai cuidar do rebanho, ele precisa saber o que o dono quer, né? Então, ele precisa de experiências com Deus, né? E conhecimento, né? Geral ali para poder falar, para poder gerir aquelas situações ali. Mas é o que eu falei, ele precisa ser teólogo, né? Faculdade de teologia. Esse pastor ali não. Ele está cuidando de vidas. Agora, o pastor que vai gerir a igreja, e na faculdade ele vai fazer, né, gestão, ele vai fazer psicologia pastoral, ele vai fazer psicologia. Então, para poder gerir, eu acredito que hoje o pastor precisa ser teólogo, justamente porque ele vai cuidar, né, dos líderes dentro da igreja e não propriamente das ovelhas. Ele vai cuidar, o pastor de igreja, vai cuidar dos pastores, né? Isso, né? Por exemplo, qual é a maior preocupação do Conrado hoje? Eu imagino que seja a mesma preocupação minha, né? 500 pessoas, eu não consigo cuidar de 500 pessoas, eu vou ter que cuidar de quem vai cuidar dessas pessoas. Eu vi E aí você precisa cuidar psicologicamente deles, você precisa cuidar do emocional, você precisa cuidar até a saúde. Saúde é uma coisa que eu tenho batido bastante até com o pessoal na igreja. Como que você vai ter um líder, às vezes a gente pede pessoas muito novas por falta de cuidados com saúde. Pastor Solimar, eu não sei se foi com o Bispo Mano ou não sei se foi o Joel, que ele estava dizendo assim, se você quer cuidar de 500 pessoas, você tem que tratar bem de pelo menos 50 líderes. 10%. 10%. Se você quiser 5.000, tu tem que cuidar de 500 líderes para poder ter o reflexo saudável no rebanho. Se você quer um rebanho grande, mas não cuida bem dos líderes, não vai ter essa liderança, você não vai ter braço e perna para chegar lá. Tem líderes, tem pastores que eles fazem tudo sozinhos. Esse é o grande problema. Pastor Conrado, como que é feito na casa de paternidade? Como que cuida dos líderes na prática? Como o pastor Solimar estava falando aqui do trato, do cuidado, da atenção com os líderes para eles liderarem células. Como que é feito na casa de paternidade? Vocês também têm a visão celular, né? A gente começou um tempo, né? Inclusive até o pastor CH e o pastor Solimar foram pessoas que a gente sentou muito para conversar, para esse auxílio, para a gente trazer, digamos que um trabalho celular dentro da visão da nossa igreja, né? Sim. E aí hoje a gente tem uma célula, que a gente usa ela como um método de consolidação dos novos membros que chegam. Sim, sim. E ali, de certa forma, eles são consolidados e se aproximam das outras pessoas da igreja. A questão do ensino lá na igreja, a gente tem a escola bíblica dominical. Sim.
que a gente não abre mão, de certa forma também até um pré-requisito para as pessoas que atuam nos outros ministérios. Só pode atuar em alguns ministérios se for assíduo na Escola Bíblica Dominical. Sim. A gente tem um projeto Bereanos, que é um seminário teológico, nível básico e avançado, e a gente tem alguns cursos aleatórios que a gente faz na igreja. Por exemplo, para casais a gente tem cursos livres? Isso. A gente tem um discipulado de casais todo ano para os casais, né? Módulo 1, e agora a gente vai instituir o módulo 2 para aqueles que já fizeram 1. Perfeito. A gente tem as oficinas, que são as reuniões, reunião de intercessão, tem estudo de intercessão. Adoração, de tempo em tempo a gente tem um estudo de adoração com a galera. A gente tem curso de obreiro, curso de liderança, e a gente tem mensalmente uma reunião com todos os líderes, onde a gente passa os apontamentos para as lideranças, para eles, assim, de certa forma, compartilharem com os seus liderados. Perfeito. Que bênção, né? Lá em Ramal, até compartilhando também, nós temos o retiro, que a gente encara como uma conferência geral, né? Para todo mundo, e aí os pastores, eles ministram ensino, sobretudo aqueles que têm resultados bons. O pastor CH é um excepcional discipulador. Ele tem paciência, mano. Aquele cara ali, eu digo assim, ó, nós temos 2 irmãos na comunidade, eu tô há 34 anos caminhando, tem 2 irmãos ali que entenderam o que é discipular. É o Leandro Negão, que a gente ama de paixão, né? Ele é músico, né? Professor, talvez vocês já os conheçam, e o CH. Na época que nós estávamos no Parque Paulista, ele era aquele responsável pelos jovens e arrebanhava e já cuidava. Eu já discutia naquela época com o pastor Djalma. O pastor Djalma, CH é um pastor de jovens, é o que cuida, ele apacenta. Ele apacenta, mano. Ele trata, ele vê quem... Pastor, ele via quem estava doente e cuidava daquelas pessoas. Uma coisa interessante no Instagram dele. Uma coisa que, assim, detalhe, né, que eu achei interessante. Fotos dele antigas no Instagram, de tipo 8 anos atrás ou 6 anos atrás, com boa parte daquela galera que tá com ele ali até hoje. Mesmo. Quando ele foi para Santa Cruz da Serra, cara, a base acompanhou ele, porque isso me chama a atenção, porque as pessoas, elas não estão atreladas, e gente, não me encare, não ache que isso é rebeldia e tal. As pessoas estão ligadas ao pastor, aquele que cuida delas. Ele conhece a voz do não pastor. É o CNPJ. Sim. Gente, CNPJ não é absolutamente nada. Os religiosos prezam pelo CNPJ, pela instituição, as 4 paredes. Contudo, o que as vidas elas querem são apacentadores. A alma dela se apega à alma do apacentador, do que cuida. Não adianta eu querer estar dentro de um CNPJ que ninguém cuida de mim. Eu acho que nesse caso aí, o papel do pastor CH, ele nem é mais de um pastor. Ele faz o papel de um discipulador. Que é diferente. Porque, por exemplo, o pastor, ele cuida de ovelhas, mas o discipulador cuida de pessoas. Uhum. Ele não na alusão, né, que é feita ao pastoreio, né? Na verdade, então, ele multiplica, né? O discipulador ele tem o poder de multiplicar a visão que ele carrega para várias pessoas. Exatamente. Ele tem uma unção específica para isso. Uma unção específica. Gente, eu já vi situações de pessoas... Você vê a forma como eles às vezes se deslocam? Por exemplo, do nada, vamos para a igreja tal. Vai a igreja quase toda. Exato. Olha, ele tem uma unção, já desde aquela época, que ele era jovem, não era casado, não tinha família, já naquela época, de conseguir fazer com que as pessoas entendam a visão da igreja, entendam a visão do reino, compreendam, e mais do que isso, conseguia fazer com que elas servissem amando o que estão fazendo. Era algo lindo. A gente amava, e o Leandro também era a mesma coisa. E eu acho que isso é um trabalho, como eu tô falando, é um trabalho mais de discipulado do que propriamente de pastoreio. Porque o discipulado, ele vai além de só pastorear, ele dá direção. Sim. Ele norteia, né? Junto, né? Ele norteia. Junto. O pastor cuida de todo mundo, o discipulador é um trato muito mais íntimo, mais próximo. Então, mas o discipulador, o que eu quero dizer é o seguinte, o pastor, ele vai ter sempre ovelhas andando atrás dele, mas o discipulador, quando ele não tiver, ele manda um dos líderes ir e ele vai. Tipo assim, você não tem como fazer isso com... Porque tem gente dentro da igreja e a gente precisa falar, né, sobre isso, porque e separar, né? Dentro de uma multidão que andava com Jesus, tinha uma multidão, tinha discípulos e tinha os apóstolos, né? Eram diferentes, categorias diferentes de pessoas que andavam no meio deles ali. E o discipulador é aquele que vai... Ele não só vai cuidar, mas ele vai dar direção e fazer discípulos.
Fazer discípulos é diferente de pastorear. Deixa eu falar uma coisa. Esse podcast vai dar o que falar, porque foi um dos melhores que eu vivenciei aqui participando, e eu não sei como agradecer. Eu sei como agradecer, quando acabar aqui a gente vai agradecer. Deixa eu falar uma coisa. Pastor Solimar, meu mano, cara, eu não sei como te agradecer por você disponibilizar o seu precioso tempo de vir aqui, estar aqui compartilhando dessa sapiência, essas suas experiências aí que são muito preciosas. O reino mais prática, menos mestral, né? Aqui é mais prática e aqui é prática e mestral. E deixa eu falar uma coisa, de coração, eu tenho amado muito andar com vocês, que eu tenho aprendido muito com vocês, né? Tem sido uma bênção, pastor Conrado, estar com vocês, porque eu vejo na prática o amor ao ministério, a entrega, a doação. Eu não vejo vocês arrancando lã e gordura de ovelha, pelo contrário. Eu hoje eu vou ter que compartilhar, né? Fiquei impactado, eu estava te aguardando chegar e a gente tomando um cafezinho e conversando. A entrega, a doação, as coisas que ele se entregou ao chamado, né? Eu acho que a gente vai ter uma grande surpresa nos céus quando a gente estiver vendo as nossas histórias passando e contando. Eu quero louvar a Deus, pastor Solimar. Muito obrigado, meu mano. Eu que agradeço. Como que te encontram? Qual o seu telefone, WhatsApp, Instagram, sinal de fumaça? Como que fala contigo? Então, Instagram, né? Tem aí eu nem sei como é que fala o Instagram, né? Mas é o nome, arroba Solimar SMS é o meu Instagram. Mas, né, a gente tem um aplicativo lá da igreja lá, onde você vai me achar. Legal. E você vai achar também tudo, né, que acontece lá na nossa igreja, lá, todos os nossos sonhos, projetos, né, que Projeto Aba. É só colocar Projeto Aba. Projeto Aba, um sinalzinho. Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Bonita essa camisa, logo aqui, hein? Né? Vai ter essa logo aqui, você clicar lá, não precisa ser membro da igreja. Deixa eu te perguntar, só quem ganha camisa da Aba é o CH? Os demais? Eu tenho também. Você tem? Ganhou? Quem vai pregar mais de uma vez. Não vou trazer ele mais no podcast, não. Só foi pregar lá uma vez. É porque na segunda, a gente sabe não queria lançar semente, não, mas eu tenho caneca, tenho camisa. Tá semeando cortendo entre irmãos, hein? Tá fazendo inveja. Pastor Solimar, fala os dias de reunião, o pessoal tá indo lá na Aba também conhecer. Então, aí terça-feira, culto teens, né? É o culto preparado e direcionado para eles, mas vai adultos, né? E outro dia a gente faz o culto teens para ser um espaço para ele. Outro dia tinha 6 adultos aceitando Jesus no culto teens. Eu falei isso. E quinta-feira e domingo. E né? o esporte? Eu vi o esporte lá também. Segunda-feira é dia de esporte, judô, jiu-jitsu, vôlei, né? E geralmente, né, nos outros dias aí a gente tem as células funcionando. Então, o ideal, né, é entrar, né, no aplicativo, né, tanto para iPhone quanto para Android. Né, você pode ir lá, baixar o aplicativo, né, e ter acesso lá. Agora você tem que falar também, ele tem vaga cativa lá no Aconteceu em Ramar. Tudo que aconteceu durante a semana. Apresentador. E eu tenho assistido, tá? Eu tenho assistido, top demais. Eu tô lá sendo discipulado pelo pastor CH, né? Mas ele que top, cara, colocou nessa daí, mas eu tô amando, muito né? Bom, porque muito bom. A dupla é muito bom. Eu aprendi uma vez, né? O Luiz Hermínio falou isso, né? Que uma vez um cara que ele admirava, né? Ele ficou sabendo que estava no Brasil e ia fazer uma escala aqui no Brasil. Ele foi lá e comprou a passagem só para poder estar do lado, né? Aquilo ali é um pretexto para estar do lado do CH. CH é benção, top demais, ele falou, você pode vir? Eu falei, pastor, eu não sei, não sei como que vai ser, né? Mas vai estar do teu lado. Tô aí, pô. Pastor Conrado, queridão, olha... Eu não sei como te agradecer. Tempo precioso dele também, né? Lá na casa de paternidade. Eu tenho acompanhado o pastor Conrado. Ele esteve ministrando no último café desse ano de pastores da Conexão. Ele ministrou lá, foi tremendo. O pessoal recebeu um monte de Deus. Os pastores lá, foi uma bênção. E, rapaz... A gente tem que estar mais junto, né? Só para poder... A gente estava falando uma coisa em off também, né? Sobre os 5 ministérios, né? Como que a gente lida com isso? A gente não conseguiu entrar no tema, né? Mas, olha só... Vai ser o próximo podcast. Mas olha só, lá na nossa igreja, né? A gente está tendo um crescimento, né? Por causa da nossa visão evangelística. Então,
ministério, né, de ensino, né, o mestre, né, às vezes quando a gente tem amigos, né, e a gente tem uma deficiência ali, até a gente alcançar, né, os 5 ministérios dentro de um corpo, né, dentro de um corpo local, porque a igreja é uma só, né, eu mando lá pro Conrado, né, tem pessoas que saem daqui, pô, pastor, eu queria me aprofundar um pouquinho. Pastor Conrado. Que legal. Né? E aí a gente vai sem nenhuma... E tem uma galerinha boa da aba lá no Projeto Bereanos, muito bom, muito bom. Galera bem dedicada. E vai ajudar muito lá, né? Estão recebendo informação. Pronto, olha, eu já tenho que entrar nessa. A gente sabe reconhecer, né, aonde o outro está se destacando. E assim, é excelente. Isso é muito tremendo. É um mestre e a gente poder, né, às vezes naquilo que falta, a gente não pode deixar de ter. Né, a gente, mesmo que seja um amigo, né, a gente chega lá... Quem falou isso foi o pastor Marcelo, falou também, né? Eu colei com o Solimar, ele me ajudou, a gente está aqui vivendo um tempo novo, uma estação nova, uma primavera nova, tem sido uma benção. Pastor Marcelo Correia. E o pastor Marcelo no profético, ele é mais profético, ensino, né? Eu na área evangelística ali para poder... E querendo ou não, a função um pouco do CH é a visão apostólica, assim, ele tem uma característica apostólica, né? Tem. Ele faz a conexão entre todo mundo. Tem. Aqui, ó, o apóstolo. Ele é um meio de campo. Aqui o apóstolo. Ele faz a conexão entre todo mundo. Toca em todos, né? É o que tem, carrega tudo. Aquele cara sempre me estimulou, gente. Quando eu tô desanimado, eu colo no CH que eu me animo rapidamente. Leva ele pro velório. Não, aí é outra parada. Aí essa parte aí é minha. Pastor, querido Conrado, muito obrigado. Manda um grande beijo a todo mundo lá. Conta pra mim aí a agenda, as datas, o trabalho. Fala pra gente, deixa seu telefone, seu contato, WhatsApp, sinal de fumaça, tudo aí. Já sabe onde eu moro, né? Já agora eu aprendi. Só não passa o endereço, não toda hora vai ter alguém vendendo na porta. Do lado da padaria. Do lado tem uma padariazinha maneira. Foi muito bom estar aqui. De fato, é sempre bom a gente aprender, né? O pastor Solimar é uma grande referência para mim, eu aprendo muito. Faz parte do que a gente está vendo lá na igreja hoje, eu sempre faço questão de honrá-lo em relação a isso. Antes de irmos para o espaço onde a gente está hoje, que é 3 vezes o maior espaço que a gente estava, eu levei ele lá, a gente orou junto naquele espaço, a gente conversou e ele foi um grande incentivador para a gente poder estar vivendo o que a gente está vivendo hoje. Então, louvo a Deus pela vida do pastor Solimar. Agora mesmo, recentemente, mais uma ovelha nossa, entre aspas, nossa, como a gente fala, né? Que a gente está cuidando, compartilhada. Né? Foi para a aba também e assim, eu perguntei, falei, tá indo para onde? Tô indo pra aba. Falei, ufa, glória a Deus. Ovelhas compartilhadas. Não, porque a gente fica preocupado, né? Dependendo de pra onde a pessoa estiver indo. Eu falei, não, glória a Deus, tá bom. Eu falei, não, tá tranquilo, o pastor lá é amigo nosso, a gente tá em casa. Uma preocupação e zelo, né? A gente não quer ver uma pessoa se perder. Lá vocês vão achar no Instagram Agape Casa de Paternidade, tudo junto, né? Agape Casa de Paternidade, não entra o nome ministério, só Agape Casa de Paternidade. Meu Instagram é Conrado Alves, tá bom? Tem um pessoal e tem o outro que eu movimento mais essas coisas de ministério, que é o que o pessoal provavelmente vai achar aberto lá, que o outro tá fechado. Cultos 19h30 quarta-feira e 18h30 domingo. Um domingo no mês, primeiro domingo do mês a gente tem o Primazia, que domingo agora inclusive a gente tem. Primeiro domingo do mês a gente tem um culto pela manhã, de 9 às 11. Temos também um projeto lá para mulheres, um projeto funcional, um projeto Cuidar. Que bênção. Né? Um projeto funcional para mulheres. E temos também o Fute Agape. Vou marcar um encontro quando eu dava qualquer dia. Põe o meu fute aí também, ó. Vou com o pessoal lá da nossa igreja saiu da zona de rebaixamento. A gente tem uma derrota, um empate e uma vitória. Então contra quem? Contra as igrejas lá no Nova bateu em cachorro morto. Jerusalém. Não, contra as igrejas em volta lá, em Jerusalém. Vamos marcar um futebol, vamos marcar. E entre outras coisas que acontecem lá, no Instagram da igreja você vai encontrar. A gente não é tão modernizado que tem um aplicativo. Não tem aplicativo também não. Mas assim, o pessoal encontra as informações lá no nosso Instagram. E é isso aí. Projeto Bereanos também, se o pessoal quiser conhecer, aparece uma segunda-feira. Quero conhecer, mandar um pessoal para ir lá, aprender um pouco. Façam uma aula experimental. Eu esqueci de perguntar, pastor Solimar. Tem um domingo do mês que vocês invadem as praças, né? A rua. Esse ano, né, todo segundo domingo do mês a gente não faz culto dentro do templo, a gente faz culto nas ruas, né? Então, esse ano todo segundo domingo, mas a partir do ano que vem, né, a gente já vai mudar para o último domingo do mês, porque, né, a gente está querendo levar outras igrejas junto com a gente para a rua, né, para poder impactar o maior número de pessoas. Então, a partir do ano que vem, né, os próximos cultos na rua provavelmente não vai caber mais nas ruas, né, porque
Pastor CH falou que de repente vai aderir junto com a gente. Aí a multidão do CH lá não dá para poder. Eu chamo o CH e os 300. Rapaz, eu parei de chamar o CH. Outro dia ele chegou lá na igreja relativamente pequena, né? O CH foi ele e os 300. Não, sentou os corredores, não dava para ir no banheiro. Os corredores, o altar, o pessoal sentou. Eu falei, CH, você é louco, rapaz. Você e os 300. Uma bênção, o cara é extraordinário. Irmãos, amém. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado. Para você que está em casa aí, Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Se puder, curta, comente, compartilhe. Vou pedir meu caro pastor Conrado para nos levar em oração, colocando diante de Deus tudo que foi falado aqui. Desperta sede, de repente, nessa liderança que precisa, e nós também, né? Continuar estudando, buscando o Senhor, buscando a direção de Deus, aprofundando e buscando esse tempo novo que é tão importante até que Cristo venha, a gente esteja nos preparando juntos. E vocês representam para mim a unidade da igreja, uma geração de pastores que Deus levantou, que não se veem como adversários, como competidores, mas sim como aliados do reino que está implantando a vontade de Deus, manifestando a glória do Pai aqui na terra. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que é uma bênção estar ao lado de vocês. Amém? Vamos orar, pastor Conrado? Vamos? E bateu certinho, né? Projeto Aba e Casa de Paternidade. Aí, ó. Deus é bom. Vamos orar, Pai. Obrigado, Senhor. Sim, muito Senhor. Obrigado. Gratidão temos a Ti por esse momento especial, Pai. Sim, e aqui Deus. Estamos não somente como pastores, mas também representando, Pai, as comunidades ao qual nós servimos. Amém, Jesus. Amém. Igrejas aqui reunidas, Pai. E também creio que muitas outras igrejas estarão reunidas através das pessoas que irão assistir para esse podcast. Que haja edificação, Sim, que haja, Pai querido, a convicção da necessidade que temos de nos aperfeiçoar cada dia mais para exercer com excelência o ministério e o chamado que o Senhor nos confiou, Pai. Que haja sede e fome no Teu povo pela Tua palavra, pela Tua presença, como o apóstolo Pedro nos ensinou, Pai. Que venhamos crescer em graça e em conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. A fim de que tenhamos, ó Pai, a manifestação do poder do Teu Espírito aonde nós formos, mas também, Pai, a proclamação da verdade que liberta, Pai, que é a Tua palavra. Então, em nome de Jesus, Pai, que possamos continuar avançando dentro do plano e propósito que o Senhor determinou para as nossas vidas. E peço também, Pai, sobre esse projeto RamaCast, Pai, que o Senhor, a cada programa, que o Senhor possa estar levando, Pai, edificação, levando transformação, levando cura, Pai, para os lares, Pai, que estarão acessando, Pai, a esse tempo, Pai. Muito obrigado, Paizinho, por tudo. Peço que o Senhor visite cada liderança e cada igreja, Pai, a fim de que o Senhor continue propagando, Pai, o Evangelho e alcançando vidas para a glória do Teu nome. Aleluia. Muito obrigado por tudo. Assim nós oramos agradecidos glória em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Graças amém, amém e amém mesmo. Nós vamos encerrando este RamaCast de hoje, desejando a você, conforme diz Apocalipse 21:4, e Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia.